Olá, estamos de volta com mais um vídeo. Muito obrigado por nos honrar com sua audiência. Continuação dos vídeos a respeito das perguntas da Bíblia, em especial do livro do Gênesis. Vimos anteriormente vídeos tratando das perguntas de Deus e também da serpente que simboliza Satanás. E agora, neste momento, veremos uma pergunta um pouco embaraçosa e constrangedora de Caim, ok? Após ele ter matado o seu irmão, nós já vimos num vídeo anterior a pergunta que Deus lhe fez, aquela clássica: onde está o teu irmão Abel? Veja qual foi a resposta de Caim. Gênesis 4, 9, parte final. Ele diz o seguinte: não sei. E a seguir, a sua pergunta: sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? Sou eu o guardador do meu irmão? Sou eu, por acaso, o guardador do meu irmão? I know not, não sei, am I my brother's keeper? Sou eu o guardador do meu irmão? Deveria ter ele respondido assim ao grande Senhor do Universo, ao grande Deus, eterno e poderoso? Claro que não. Mas isso que fica registrado nos chama muita atenção, é muito importante. Temos aqui grandes ensinamentos e é uma pergunta que nos chama a atenção. Deus sabia tudo o que havia acontecido. Deus conhece todas as coisas, mas Ele sempre quer a nossa resposta. Ele sempre quer o nosso feedback. E Ele sempre se aproxima de todos nós. Então Deus se aproxima de Caim, como se aproximou de Adão, se aproximou de Eva, com todo o amor, com todo o carinho, cheio de graça, de verdade e de bondade. É tanto que Caim, ele não sofreu graves consequências por ter assassinado seu irmão. Quando você lê o relato, quando você lê a história, a continuação da história, e ele diz: qualquer um que me encontrar me matará. Mas Deus disse: não, assim não, de jeito nenhum, você não vai morrer não. Você não vai morrer. E o que acontece com ele? Ele se torna um homem próspero. Ele se torna pai, ele passa a ter uma família, se torna próspero, se torna pai de grandes personagens da história bíblica, aqui nesse contexto do Gênesis. É só você ler, porque nós não queremos nos adiantar para que não queremos nos prolongar para que o vídeo não fique muito longo. Mas aí vemos o ato de misericórdia de Deus, que poderia ter extinto Caim, acabado com sua raça, com sua estirpe, como se diz. Não, mas ele prosseguiu sua vida e construiu cidades. Tornou-se o pai dos construtores de cidades e de outras artes mais, os seus descendentes. Mas o que essa grande pergunta, essa grande indagação de Caim nos ensina? Sou eu o guardador do meu irmão? No mínimo duas coisas: que há um guardador espiritual para todos nós, certo? Há um guardador espiritual, alguém que nos guarda, que nos protege, e esse é Deus. Tem os seus anjos à nossa direita, à nossa esquerda,
ou como você queira, à direita, à esquerda dos fiéis, certo? Então há um guardador. Isto fica bem claro. Por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Quem seria se não havia mais ninguém? O guardador, o protetor. Então fica claro que temos um guardador, temos um protetor espiritual, ok? Mas, por outro lado, está claro no texto também que, apesar de termos um guardador, um protetor espiritual, cada um de nós somos responsáveis uns pelos outros. E foi por isso que Deus perguntou: onde está o teu irmão? A pergunta anterior. E ele: sou eu o guardador do meu irmão, certo? Isto mostra que, sim, fisicamente, somos responsáveis uns pelos outros, certo? Temos a obrigação de guardar, de proteger, principalmente a vulneráveis, de cuidar. Cuida você dos seus pais idosos, da sua mãe idosa, do seu pai idoso, cuida você do seu esposo, da sua esposa, cuida você do seu irmão de sangue, da sua irmã de sangue, cuida você do enfermo da tua casa que precisa de ajuda, de cuidado. Cuida você no local de trabalho do seu companheiro, do seu colega de trabalho, para que ele trabalhe com segurança, não venha se acidentar. Então são essas as questões que ficam implícitas aqui nesse texto. Temos um guardador, um protetor espiritual, que em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar os seus anjos. E temos como protetores a cada um de nós. Somos ou devemos ser, segundo o texto, protetor um do outro, e isso que ele não foi. Guardador, cuidador, cuidar, ok? Um do outro. Levai as cargas uns dos outros, diz o texto sagrado. E aqui, logo no Gênesis, já temos algo semelhante a isso que foi dito lá no Novo Testamento. Somos guardadores uns dos outros. Vemos que o homem foi colocado para guardar e proteger o jardim. Olha a ideia aí. Guardar, proteger, cultivar. Guardar e proteger. Já. Certo? Esta ideia de cuidado que permeia todo o texto sagrado é de grande importância. Temos que guardar, que cuidar, ter cuidado daqueles que nos são próximos, principalmente. Se não se cuida de quem é próximo, não adianta querer cuidar dos que estão distantes. Não adianta você falar em continente africano, asiático, ou seja lá o que for, nesse sentido de ajuda, de cuidado, de missões, e você não cuidar daqueles que estão próximos a você. Então a sua missão começa aqui e agora com os seus próximos e muito próximos, certo? Sou eu o guardador do meu irmão? Esta é a grande pergunta. Sim, você é o guardador do seu irmão, é a resposta. Você é o cuidador, certo? Você cuida dele, dela, ele, ela cuida de você, guarda de você, principalmente como famílias, principalmente como igrejas, principalmente como congregados, principalmente como vizinhos, uns cuidando dos outros, uns tendo cuidado para com os outros. Então, esse é um mandamento social muito importante, certo? Para que a sociedade se mantenha estável, certo? Para que não haja esse distúrbio e essa desgraça que houve com Caim e Abel. Por quê? Porque rompeu-se ali um contrato, rompeu-se ali o mandamento, rompeu-se ali aquilo que era muito importante. Se ele tivesse em mente a grande importância,
certo? Deste mandamento que é intrínseco no próprio ser humano, no seu próprio coração, de cuidar, guardar, proteger, ele não teria feito o que fez com seu próprio irmão, certo? Ele teria pensado duas vezes e ele agiria completamente diferente do que ele agiu naquela ocasião, movido por rancor, por ódio, por raiva, por egoísmo, talvez. Muitas vezes isso acontece com todos nós. E hoje acontece muito nos lares. Filhos matando os pais, matando até a própria mãe. Acontece o mesmo em todas as instituições, uns brigando contra os outros, quando o mandamento e a ordem de Deus é guarde, cuide, certo? Isto é recíproco. De lá para cá, de cá para lá, de cá para lá, de lá para cá. Para que haja harmonia. Para que não haja a quebra de harmonia, como houve ali naquela ocasião com Caim e Abel. Essa quebra de harmonia, essa quebra de ordem. Mas apesar disso, a graça de Deus ainda foi para com Caim. Se você ler o restante do texto, você perceberá que ele teve uma família, ele construiu cidade. Uma cidade chamou-se pelo nome do seu filho, Enoque. E este é o primeiro Enoque citado na Bíblia, é o filho de Caim. E ele teve descendentes, coisa que seu filho não teve. Que foi roubado, que seu irmão não teve, coisa que foi roubado a seu irmão. Certo? Abel era pastor de ovelha, Caim era cultivador do solo. Mas depois desse episódio, Caim se torna como que um estadista, um homem político, um homem da política, um homem que constrói cidades. Talvez seja ele o pai da civilização. Será que cabe a ele o pai da civilização? Talvez sim, eu acho que sim. Cabe muito bem. E o que foi isso na vida dele, senão a graça de Deus que o alcançou? E o que espero? Espero que ele tenha se arrependido do mal ou dos males que tenha feito. Porque bom para com ele, Deus foi. Mas a sua pergunta é pertinente. A sua pergunta ainda nos chama atenção e ainda nos ensina, tem algo a nos ensinar. Sou eu o guardador do meu irmão? E aqui nós aprendemos que temos os guardadores espirituais. No mundo espiritual temos Deus e temos os anjos. Pois foi isso que ele quis dizer. Eu não sou o guardador do meu irmão, tu és, o Senhor é. Mas Deus diz, não, não é bem assim não. Tudo bem, eu sou, mas você também é. Ele também é. Todos os seres humanos são guardadores, protetores, cuidadores uns dos outros. E esta é a base para uma família estável, para uma sociedade estável, para uma organização estável, para uma igreja estável, para qualquer associação estável. Que não haja a quebra dessa harmonia. E que uns possam cuidar dos outros, os outros possam cuidar de uns. Que é recíproco. Certo? Então ficamos aqui com esta meditação do livro do Gênesis. A grande pergunta de Caim para Deus: sou eu o guardador do meu irmão? Ou por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Ou por acaso o guardador do meu irmão não és o Senhor? Não és tu, ó Senhor? E vamos nos despedir aqui com esta pergunta. Gênesis capítulo 4, versículo 9. Parte final, ok? Que afinal só faz sentido com a parte A.
onde estará Abel, teu irmão. Valeu, bye bye, tchau, tchau.